I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. Olá! Hoje vamos aprender sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação são instrumentos que nos auxiliam a receber ou transmitir informação. Eles nos ajudam a nos comunicar um com o outro. Por exemplo, nosso tio mora em outra cidade, mas graças ao telefone conseguimos conversar com ele. Os meios de comunicação representam, portanto, os veículos ou instrumentos que difundem a informação entre os homens. Por exemplo, o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, dentre outros. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente e propagado conhecimento e informação pelo mundo. Graças ao avanço da tecnologia, podemos nos comunicar com pessoas que moram longe, com muita rapidez. Cada meio permite que nos comuniquemos de uma maneira diferente com o outro. Por exemplo, a televisão permite que muitas pessoas vejam a mesma notícia. O telefone, por sua vez, permite que consigamos transmitir a notícia que escutamos para as outras pessoas. O emissor é aquele que emite a mensagem e, por sua vez, o receptor é aquele que a recebe. O meio de comunicação é um instrumento utilizado para fazer a transmissão da mensagem. O correio é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, de forma que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. Antigamente, as aves, como pombas e corvos, eram utilizadas para o envio das mensagens. Com o desenvolvimento dos estudos sobre eletricidade, já no século XVIII surge o telégrafo, que emite impulsos eletromagnéticos e é capaz de enviar mensagens a longas distâncias. No século XIX, o rádio e o telefone foram os principais meios de comunicação. Por meio de ondas eletromagnéticas, o rádio foi criado e utilizado para propagar as informações, bem como servir de entretenimento, com as músicas e radionovelas. O telefone é a evolução do telégrafo, uma vez que representa um instrumento ligado por fios, entretanto, que emite mensagens de voz a longas distâncias em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagens de texto. Todavia, diferente do telégrafo, esse meio de comunicação se expandiu, sendo muito utilizado atualmente. Telefone público, analógico, digital, sem fio e celulares. No século XX, sem dúvida, a televisão e a internet foram e continuam sendo os principais meios de comunicação. A televisão é um instrumento de reprodução de som e imagens simultâneos por meio de ondas eletromagnéticas, e a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias de rede, eletrônica, sem fio e ótica. Algumas pessoas não podem utilizar alguns meios de comunicação da forma usual, tendo que fazer algumas adaptações. Essas pessoas são portadoras de necessidades especiais, como a pessoa com deficiência auditiva ou visual, mas nem por isso deixam de se comunicar. Os deficientes auditivos se comunicam através da língua de sinais. Já as pessoas cegas, quando querem ler uma notícia, carta ou mesmo fazer suas anotações de estudo, usam um método chamado de Braille, que é baseado no tato. Quem criou esse método foi Louis Braille, que também era cego. De acordo com o campo e atuação, existem dois tipos de meios de comunicação: individual. Os meios de comunicação individuais estão pautados na comunicação interna, interpessoal, entre as pessoas. Por exemplo, a carta, telefone, o fax. Meio de comunicação em massa. Os meios de comunicação de massa é mais ampla e externa, com o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão e rádio. Os meios de comunicação social classificam-se em escritos, linguagem escrita dos jornais,
livros e revistas. Sonoros, linguagens através de sons, por exemplo, o rádio e o telefone. Audiovisuais, fusão de som e imagem, por exemplo, a televisão e o cinema. Multimídias, reunião de diversos meios de comunicação diferentes, texto, áudio, vídeo, etc. Hipermídias, fusão de meios de comunicação por meio dos sistemas eletrônicos de comunicação, por exemplo, CD-ROM, TV digital, internet. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para estudar um pouquinho com relação aos numerais. Hoje vamos reforçar aquilo que já estudamos sobre a composição e a decomposição numérica. Portanto, fique à vontade para aprender um pouco mais. E vamos mais adiante para o próximo slide. Antes disso, de explicar algumas coisas com relação à composição e à decomposição, é preciso que venhamos entender 4 coisas. Primeira, os numerais eles são formados por algarismos. O que são os algarismos? Eu tenho aqui embaixo o número 2567. Eu tenho o número 7, o número 6, o número 5 e o número 2. Esses números eles formam o numeral 2567. Então, os algarismos é cada número, é cada dígito que eu utilizo na formação de um numeral. Então, se eu perguntasse com relação ao número 2567, quantos algarismos ele possui? Então, a resposta correta seria que ele possui 4 algarismos, que é o 2, que é o 5, o 6 e o 7. Mais adiante, os algarismos ocupam diversas posições dentro de um número, e essas posições são chamadas de ordens. As ordens dos numerais, como já falamos em aulas anteriores, é sempre contada da direita para a esquerda. E eu vou chamar de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. Então, a primeira ordem, eu tenho aqui o numeral 7, algarismo 7. Ele está na primeira ordem, que também é chamada de ordem das unidades. Eu tenho o número 6, ele está na segunda ordem, que também é chamada de ordem das dezenas. Tem o 5, que está na terceira ordem, que também é chamada de ordem das centenas. E tem o número 2 na quarta ordem, que é chamada também de ordem das unidades de milhar. Se eu tivesse outros numerais ao lado do 2 e assim por diante, seria quinta, sexta, sétima, oitava ordem, assim por diante, com outros nomes também. E para reforçar aqui embaixo temos o último tópico, que as ordens dos numerais equivalem às unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar. Então, ordens, esse nome que damos, unidade, dezena, centena, também são nomes diferentes, mas com o mesmo significado. Mais adiante agora vamos em si para a composição numérica. Eu tenho aqui o seguinte enunciado: uma unidade de milhar mais 2 centenas mais uma dezena e mais 4 unidades. Aí a princípio eu pergunto, que número é esse? Como saber que número é esse? Então vamos fazer por partes a composição desse número. Eu tenho primeiro o que eu chamo aqui de uma unidade de milhar. Se eu sei que uma unidade de milhar é 1000, aqui já está falando só que apenas é uma. Então, uma unidade de milhar é igual a 1000. Mais adiante, eu tenho 2 centenas. Vamos compondo partes por partes. Eu sei que uma centena é formada por 100 unidades. E 2 centenas é o mesmo que 100 mais 100. Então, é igual a 200. Mais adiante eu tenho uma dezena. Dezena vem de 10. E aqui eu tenho apenas uma dezena. Em uma dezena existem 10 unidades. E por fim, 4 unidades. Aí eu pergunto, que numeral é esse que eu tenho? Então você só realiza a soma. 1000 mais 200 mais 10 e mais 4. Eu terei o número que eu chamo de 1214. Mais adiante, vamos ao próximo. Eu tenho aqui 2 centenas mais 3 dezenas mais 4 unidades. Vamos fazer o mesmo processo, ó, parte por parte. Eu sei que 2 centenas é igual a 200, mais eu tenho 3 dezenas. Uma dezena eu sei que é igual a 10. Então, 3 é o mesmo que 10 mais 10 mais 10, igual a 30. Mais
4 unidades. Uma unidade é 1 e 4 é 4. Então, a formação desse número vai ser da forma como eu leio, ó, 200 mais 30 mais 4. Então, eu tenho o número 234. É algo bem simples e bem fácil. Mais adiante, para reforçar, eu tenho a escrita do número 452. Como eu posso representar esse numeral em algarismos? Então, vamos fazer o mesmo processo. Eu vou pegar partes por partes. Eu leio primeiro 400, né? Então, vamos lá. 400. 400 é o 4, juntamente com 2 zeros. Mais adiante, 50. 50 é que número? É o 5 e o 0. Mais 2. Então, 452. Como representar esse algarismo aqui? Apenas de somar. Nós teremos 452. Então, é bem fácil a composição numérica. É apenas você observar as ordens numerais e as nomenclaturas. E vamos aqui mais adiante para a decomposição. Eu tenho aqui o número 27. Ele está aqui no quadro valor de lugar. O 7 ele está no que eu chamo de primeira ordem, que é a ordem das unidades. E o 2 está na segunda ordem, que é a ordem das dezenas. Então, vamos lá observar qual o significado, qual o valor que cada número tem estando nessas ordens. Vamos lá. Vamos começar aqui pela dezena. O 2 aqui está na segunda ordem, ou ordem das dezenas. Se eu sei que uma dezena é 10, duas dezenas é igual a 20. Mais a unidade. Uma unidade é 1. E aqui 7 unidades eu tenho o número 7. Então, a decomposição desse número, o número 27, ele é formado por 20 mais 7, que eu tenho um total de 27. Olá, pessoal. Muito bom estar com vocês. Tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje o nosso tema é comunicação, meio e formas. Nós vamos trabalhar o 6º caderno de atividades, ok? Então, vamos começar. Vamos lá, pessoal. 6º caderno de atividades, 5º ano. Então, no primeiro momento, vocês vão colocar aqui o nome da escola, o nome do aluno e a data, ok? Então, vamos lá. Estamos juntos novamente. Tenho certeza que você vai aprender muito. Leia com atenção, responda com capricho e dê o seu melhor. Questão 1. Meios de comunicação ao longo da história. Atualmente, qualquer pessoa no mundo pode estar inserida dentro de uma realidade repleta de celulares e de computadores, vendo televisão e ouvindo rádio e se comunicando com pessoas do outro lado do mundo facilmente e rapidamente. No entanto, nem sempre foi assim. Vamos observar como se deu essa evolução dos meios de comunicação ao longo da história, para que você possa entender qual foi a caminhada até o smartphone em que hoje repousam suas atenções. 30 mil anos antes de Cristo, pintura nas cavernas. 776 anos antes de Cristo, pombos correio. 1650, primeiro jornal diário. 1840, telégrafo. 1876, telefone. 1902, sinal de rádio. 1927, transmissão via televisão. 1969, internet. 1973, primeiro celular. 2007, a evolução do celular para o smartphone. No Brasil, o acesso à internet começa em 1990. Como você pode perceber, a evolução dos meios de comunicação foi marcada por períodos. Construa uma linha do tempo para colocar as datas em ordem. Relembrando, linha do tempo, representação gráfica de uma sequência cronológica de eventos. Então, pessoal, é para construir uma linha do tempo. Colocar as datas em ordem. Então, olha só, nós temos todas essas datas aqui. Começando pelo 30 mil anos antes de Cristo, né?
Então, como que é feita essa linha do tempo? Olha aqui um modelinho, ó, de 1990 até 2019. Então, vocês vão colocar esses eventos aqui numa linha, né? Numa linha do tempo. Não é difícil. Caprichem. B. Enumere em uma ordem de acordo com o surgimento dos meios de comunicação. Então, pessoal, qual que veio o primeiro, segundo texto? O segundo, o terceiro. Então, é só colocar aqui os números de acordo com a sua sequência, tá? Quantos séculos se passaram desde o surgimento da imprensa? Olha só, essa pergunta, quantos séculos? Vamos imaginar. Quanto que é um século, hein, pessoal? Pensem aí. Agora, olha só. Surgimento da imprensa. Quando surgiu a imprensa? Vamos olhar aqui, ó. O primeiro jornal aqui, ó. 1650. Né? Foi quando surgiu a imprensa. Quantos séculos dá o número 1650, que foi o início da imprensa? Quantos séculos é o número 1650? Vamos pensar. Lembrando que um século é... Também não vou falar, não. Fácil. Quem não souber quanto um século representa, vamos pesquisar, mas é fácil, hein? D. Pesquise imagem dos meios de comunicação e cole em seu caderno pessoal. Caso você não ache, não tem problema, pode desenhar. Então, olha só, pessoal. Pesquisar e colar as imagens dos meios de comunicação. Pode desenhar. Eu prefiro até que desenhe. Vamos mostrar os nossos dons artísticos. E, vamos lá. Retire do texto 3 verbos e 3 substantivos. Lembrando que verbo indica uma ação, né? Então, olha só, o texto é esse aqui, ó, certo? Vocês vão retirar desse texto 3 verbos, 3 palavras que indiquem ação. Fácil. Próximo, 3 substantivos. O que são substantivos, gente? Os substantivos, eles nomeiam os seres, né? Então, aqui dentro desse texto, vocês vão pegar 3 substantivos. 3 substantivos. Tá? Fácil. Questão número 2. Faça a correspondência dos tipos de comunicação existentes. Então, nós temos 2 tipos de comunicação. A individual e a comunicação em massa. Aí nós temos 2 conceitos aqui. Qual que é o individual e qual que é o tipo de comunicação em massa? É só ligar aqui. Vamos lá, vou ler aqui. São mais amplos e externos. Tem o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, jornais, revistas, internet, televisão, rádio. O que é? É uma comunicação em massa ou uma comunicação individual? Próximo. Estão pautados na comunicação interna, interpessoal, entre as pessoas. Por exemplo, a carta, o correio, o telefone, o fax. E aí? É individual ou é massa? Questão 3. A reta numérica é uma reta numerada usada geralmente para medir distâncias. Todos os números reais podem ser localizados nessa reta, embora quase nunca haja necessidade de fazer isso. Um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é a régua. Ela é um objeto usado para desenhar linhas, retas ou até medir comprimentos. Repare que as réguas são parte de uma reta, que recebeu alguns números positivos, geralmente os números que vão de 0 a 20 ou 0 a 30. Leia e responda. A reta numérica abaixo representa como contamos o tempo na história. O 0 representa o nascimento de Cristo
Tudo que está antes do zero aconteceu na pré-história, ou seja, antes de Cristo, e tudo que está depois do zero aconteceu ou acontece na história como a conhecemos e registramos atualmente, ou seja, depois de Cristo. Observe a reta e pense nas datas e nas contagens dos acontecimentos a seguir. Depois, responda as perguntas abaixo, marcando na resposta correta. Então, olha aqui. Nós temos uma reta, certo? Um ponto zero. O que aconteceu aqui atrás dos negativos são o que aconteceu antes de Cristo e o que aconteceu depois do zero, os positivos é o que aconteceu depois de Cristo, tá? Então, vamos lá. Acredita-se que os dinossauros apareceram há pelo menos 233 milhões de anos. Isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo? Os portugueses chegaram em terras brasileiras em 1500. Isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo? C. As preguiças gigantes são mamíferos que viveram na América no período pré-histórico há 3 mil anos. Isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo? D. Brasil foi o pentacampeão da Copa do Mundo de Futebol, que aconteceu no Japão em 2002. Isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo? Muito fácil. E. Desenhe no seu caderno ou em uma folha uma reta numérica parecida com a anterior. Só que no lugar dos números que estão nela, você vai escrever na ordem dos acontecimentos que você acabou de analisar, observando o ano que eles aconteceram. É bem simples. Vamos tentar? Tire uma foto e envia para o seu professor. Então, olha, vocês vão pegar esses acontecimentos aqui e vão colocar na reta. O que é antes de Cristo e o que é depois de Cristo. Facinho demais. Vamos lá. Questão 4. Para facilitar a comunicação entre as pessoas, foram criados os meios de comunicação. É possível entender o quão é importante para a sociedade, pois usamos diariamente. Faça uma pesquisa com seus avós ou alguma pessoa idosa. Nome do entrevistado, data da entrevista. Quais os meios de comunicação que você usava? B. Quais são os meios de comunicação mais utilizados por você hoje? C. Qual a diferença entre os meios de comunicação usados antigamente e os de hoje? D. O que mudou? O que continua igual? E. Você acha que o uso da internet nos trouxe benefícios? Por quê? Então, aqui, pessoal, nessa questão número 4, é só você fazer uma entrevista mesmo, ok? Até para a gente poder comparar como que eram os dias anteriores e como são os dias atuais, não é mesmo, pessoal? Questão número 5. Encontre no caça-palavras nomes de meios de comunicação. As palavras desse caça-palavras estão escondidas na horizontal, na vertical e na diagonal, sem palavras ao contrário. Então, pessoal, lembrando que horizontal é o quê? Deitado, né? Palavrinhas na horizontal. Vertical, o que é vertical mesmo? Em pé, né? Não dá para fazer aqui, ó. Em pezinho, tá? E diagonal é de lado, é ao lado, tá? No ladinho assim. E vocês vão achar todas essas palavrinhas aqui nesse caça-palavras. Capricho. Questão 6. Aqui nós temos Jornal da Escola. Nesse jornalzinho, olha, nós temos 1, 2, 3, 4 textos, né? Então, olha só. Responda as perguntas referente ao texto lido. Que tipo de texto temos na leitura de um jornal? Que tipo de texto, pessoal? O que tem em jornal? Hein? Olha só, aqui já tem um exemplo, ó.
Então, vamos lá. B. Qual é o nome do jornal? Qual é o título, pessoal? Hein? C. Esse jornal trouxe uma curiosidade sobre o corpo humano. Explique a curiosidade tratada na notícia. Você já sabia dessas informações? O que achou delas? Olha a curiosidade aqui, pessoal. Vamos voltar lá. Ó, curiosidade sobre o corpo humano. Leiam esse texto para poder responder a pergunta. Ok? Você já viveu ou presenciou uma forma de bullying na escola? Como o bullying pode ser combatido na escola? Aí, pessoal, essa questão é uma questão de opinião, tá? Então, deem uma opinião aqui de vocês sobre o bullying. E complete o jornal abaixo. Epa, esse jornal saiu antes da hora. A notícia escolar. Por favor, complete o que está faltando nele. Cantina muda o cardápio. Ó, tá faltando coisa aqui, tá faltando coisa aqui e aqui também. Vamos completar. Questão 7. Televisão. Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças assistir a televisão. O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. O bicho imitando gente é muito mais engraçado do que a gente imitando gente como nas telenovelas. Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de crianças. Ao contrário, de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com os meus colegas. Também, os doces que aparecem anunciando na televisão não têm gosto de coisa alguma, porque ninguém pode comer uma imagem. Já os doces que minha mãe faz e que eu como todos os dias são gostosos. Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. José Paulo Paes. A. Nas críticas que o narrador faz em relação à televisão, coloque V, verdadeiro, F, falso. Segundo o texto, bicho imitando gente é engraçado. Os adultos não deixam as crianças assistir televisão? O narrador não gosta dos doces que a mãe faz? O que o narrador mais gosta na televisão são os desenhos animados? A ordem correta da atividade acima é falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, 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 falso, falso. B. Qual a conclusão o autor chega ao final do texto? Qual foi a conclusão? A televisão é o melhor passatempo que existe? É melhor ser criança que adulto? A vida fora da televisão é melhor do que dentro dela? Os doces anunciados na televisão têm gosto de infância? C. A definição de televisão dada pelo autor é uma fonte de conhecimento? Uma ajuda na educação dos filhos? Uma tela que revela paisagens? Uma caixa de imagem que faz barulho? D. No trecho, a casa fora da televisão é melhor do que dentro dela, a palavra sublinhada refere-se a quê? A palavra sublinhada aqui, pessoal, dela. Esse dela refere-se o quê? A vida, a criança ou a televisão? Questão número 8. As redes sociais. As redes sociais se tornaram palco de crianças, jovens, adultos e idosos. Nesse meio, a possibilidade de interação de todos em seu cotidiano. Curtir e compartilhar atualmente não se fala em outra coisa. Atualmente, existem diferentes redes sociais, cada uma com um propósito e um público específico. Redes sociais mais populares no Brasil. Aqui, pessoal, várias. E a gente gosta, né? Então, vamos lá. A. Qual dessas plataformas são usadas para buscas de vídeo? B. Você conhece outras redes sociais além dessas? Quais e para que servem? Segundo a pesquisa, qual é a rede social mais usada pelos brasileiros? B.
Liste pelo menos 3 vantagens e 3 desvantagens em fazer parte de uma rede social. Vantagens e desvantagens. E decomponha o número 147.125. Pessoal, eu vou mandar para vocês aqui um link, tá? E que tem uma aula de composição e decomposição de números, ok? Mas é fácil. Lembrando que o 5 é unidade, o 2 é dezena e centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Ok, pessoal? Bom, espero ter ajudado. Logo, logo estaremos na plataforma. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e se cuidem, tá? Beijinho especial no coração de vocês, da professora Paula. Fiquem com Deus.